Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Naga. Eu tô gravando esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês como é que é o meu processo de pintura digital que eu usei na realidade para pintar o desenho da viajante que eu postei recentemente. É, esse desenho aqui, na realidade eu sempre gostei desse tema de aventura, de mochilão, viagem, né? E aí nesses últimos dias eu vi um filme na Netflix, que era de uma pessoa que ia escalar o Everest lá, a cordilheira do Himalaia, para provar o amor lá para uma pessoa. E aí a gente vê bastante imagem, né, bonita, aquelas coisas, todas aquelas aventuras na montanha, e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu tenho um desenho que eu posso aproveitar ali, então eu vou resgatar aquilo ali para pintar e fazer a pintura, né, digital ali. Então, então aqui na tela, na principal, eu estou com o meu programa aberto, que é o que eu estou usando recentemente. Eu uso o Clip Studio. Ele é similar ali ao Photoshop, tem bastante recursos assim relacionados ao mangá, né? Tem partes de criação de, de, de mangá mesmo, webtoon, né? Que é o formato que tem muita gente usando agora de fazer história em quadrinhos. Ele também serve para fazer animações quadro a quadro. Então, mas dessa vez eu usei aqui para fazer a pintura digital. Como é que eu fiz? Aqui está o desenho já, o resultado, né? Depois já todo o processo que eu fiz. Só que inicialmente eu fiz o desenho no caderninho. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Peraí, vou tirar o plano de fundo. Aqui. Fiz o desenho no caderno, como vocês podem ver aí na tela aqui. É, eu tirei uma foto em boa resolução, em alta resolução, joguei, importei aqui no programa. E aí, o que eu fiz? Eu tirei toda a saturação dele, né? Deixei em preto e branco. Depois eu recortei com a máscara, assim, ou pode ser apagar com a borracha, não sei. Ou a parte que você não quer, né? No caso da foto ali. Então deixei só o concentrado ali, o centro, o desenho em si. E depois, já como ele estava em preto e branco, eu mexi nos níveis de iluminação ali, do branco, do preto, para aumentar o branco, né? Para tirar aquelas linhas, aquele ruído, e realçar o traço preto. Que aí no caso ficou assim, com só mais o traço mesmo, a line art do desenho que eu quero pintar, né? Que no caso que eu queria pintar. Então, depois que eu deixei ela ali numa camada, né? O Clip Studio é igual ao Photoshop, ele trabalha com várias camadas também. Você pode aplicar modos de mesclagem nele. E aí, para essa camada do desenho, né, com a line art, eu apliquei o efeito de sobreposição, ali, o efeito de mesclagem, chamado multiplicação, multiply, né, que você encontra isso no Photoshop, encontra aqui também no Clip Studio, que é nessa partezinha aqui. O que ele faz, o multiply? O multiply ele faz com que o que é branco no desenho passe o, o que está atrás, né? Vamos dizer assim. E aí o que está em tom escuro ou linhas pretas, ele mantém em cima. Então, como se você, quando você aplica essa multiplicação, tudo que está abaixo dele vai passar onde está branco, entendeu? Então, como o desenho, né, tem só o traço e as linhas aqui, e o restante é tudo branco, eu usei esse efeito para poder jogar as cores embaixo. Então, eu fui criando outras camadas depois, né, para poder pintar. E aí, para ter uma referência visual ali, né, é muito bom a gente usar uma referência em vídeo ou de fotografia, também no de vídeo. Você pega o frame lá de algum filme que você gosta, de alguma imagem que você viu, que você falou, nossa, essa iluminação tá legal, essas cores estão legais, eu quero pintar com essa paleta de cores. É mais fácil para a gente fazer um trabalho legal quando a gente faz essa pesquisa antes, né? Faz esse trabalho de olhar qual é a paleta de cores que a gente quer usar. E aí eu pesquisei lá na internet, lá, eu gosto muito de ir no Pinterest. E aí, então eu fui e peguei essa imagem aqui como referência para usar a paleta de cores assim no meu desenho. Então,
depois que eu analisei, assim, vi mais ou menos quais cores que estão usando ali, eu fui fazendo a cor base, que, deixa eu ver se abre aqui, cores, só um momento, cores, aqui. Então eu criei, né, outras camadas, como a camada principal está em multiplicação ali, ele está deixando passar tudo que está vindo embaixo. Então tem as cores base, que eu usei com referência lá da foto, tá aqui, né? Você pode ver que até o casaco é o mesmo tom, a roupa dela, né? A calça, e outros tons, coisas que dos acessórios são assim mais em tons mais neutros, né? Só para compor ali a pintura. Então, depois que eu fiz as cores base, eu fui aplicando as sombras. Só que para aplicar a sombra, mais ou menos que eu imaginei de onde vinha a luz. Porque é mais fácil, assim, você tem que determinar de onde vem um ponto de luz. Por exemplo, aqui eu determinei que a luz viria desse lado aqui, onde a pessoa está com a mão assim, na cabeça, né? Do lado esquerdo do desenho. E a partir dali eu fui eu criei novas camadas, uma nova camada para sombra, né? Uma sombra mais leve primeiro, só para direcionar a sombra em si, né? Para determinar de onde estava vindo cada coisa, né? Onde que a sombra ia projetar. Aí para depois eu fui e fiz uma sombra mais forte, né? Um segundo tom de sombra para poder realçar os pontos que seriam mais escuros. Isso aí dá um contraste legal no desenho, dá um volume interessante. Então, depois que a gente determina a direção da luz, fica mais fácil a gente projetar as sombras e tal. E aí aqui no mesmo esquema, eu usei multiplicação para as camadas, porque a sombra por si só, ela não é, se eu botar aqui normal, deixa eu ver se vai mudar aqui. Ela não é totalmente escura, né? Você tem um pouco do branco ali, é um cinza, então é um pouco do branco com preto ali. Então quando a gente usa esse modo de mesclagem de multiplicação, ele acaba combinando ali, né? Ele mescla ali o que está vindo para trás. É igual como se fosse sombra mesmo. Você vê a projeção assim, mas ela não é totalmente escura. Ela pega a cor daquilo onde ele está sendo projetado. Então essa mesclagem, esse efeito de mesclagem funciona bem para esses efeitos, né? De sombra. Assim, tem gente que gosta de pintar no tom mesmo, ou seja, não aplica efeito nenhum assim. Por exemplo, ele ia pegar esse tom aqui meio terroso, sei lá, ferrugem, ia pegar, ia pegar uma parte mais escura mesmo e pintar. Eu já prefiro fazer desse modo de usar o cinza, né? Usar uma camada com efeito de mesclagem para poder fazer a sombra. E aí, depois que eu projetei a sombra, eu fiz a luz, né? Os pontos de luz, assim, onde a luz iria bater e refletir na pessoa. E aí, para a luz, eu uso uma nova camada. Só que ao invés de multiply, porque multiply, né, ele ignora o branco, vamos dizer assim, eu usei uma outra opção de mesclagem, que é o overlay. Deixa eu ver se está aqui. Ah, não, peraí. Para esse aqui eu não usei o overlay, eu usei o overlay no highlight, que é a luz mais intensa, né? Esse aqui eu só pintei mesmo de branco, onde seriam os pontos de luz, e fui mexendo na opacidade dela aqui. Deixei em 55, mas, por exemplo, podia deixar mais forte. Mas vamos deixar em 55 mesmo, que era o tom que estava antes. E aí, tem gente que faz a iluminação com overlay, né? que é essa mesma questão aqui em cima, onde tem multiply, tem a questão overlay. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Porque ele também, para alguns tons, ele realça muito. Por exemplo, o tom azul, o verde, ele dá um brilho diferente. O vermelho, geralmente, os tons mais quentes, assim, tons vermelhos, alguns eles não aparecem tanto, assim, mas acho que foi por isso que eu usei aqui. Ah, não, tá soft light, deixa eu ver, overlay. Ah, não, ele dá um brilho, ó. Tá vendo? Aí, para alguns tons, ele não dá aquele brilho tão intenso. Então, às vezes é mais interessante a gente brincar com um outro tom e mexendo só na opacidade, sem aplicar
nenhuma opção de mesclagem aqui. Mas para esse caso eu usei normal, porque eu não queria que ele mesclasse o brilho com nenhuma outra cor de trás, e fui mexendo na opacidade. Pronto. Aí eu defini onde que a luz ia bater, né? E aí, obviamente, combina com a projeção da sombra. Então, depois de fazer essa parte, eu parti para fazer o plano de fundo. O plano de fundo eu usei a referência também, né? E é mais simples também, porque o foco não era o plano de fundo, era mais para criar aquela ambientação mesmo. Então, fiz um, não posso falar, um plano de fundo, uma parte mais próxima dela, que é essa parte aqui da rocha aqui de trás, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui. E simples mesmo, é só criar a primeira parte, né? Porque está mais próxima, depois a de trás, na mesma, numa outra camada, assim, com tons mais escuros, e depois eu fui apagando a parte de cima, assim, para dar aquela sensação de estar um pouco distante, né? Para dar aquela distância, né? À medida que as coisas vão se afastando, vai perdendo foco, vai ficando menos nítido, né? Então, e depois eu fui aplicando alguns mais pinceladas assim, só para fazer nuvem, né? Que ela tá no alto, então tem bastante nuvem lá. E aí, por último, bastante não, aqui tá uma névoazinha. Por último, eu apliquei a luz externa com algumas texturas, só para dar aquele papel, para a ideia do desenho, né? Não ficar papel, para a ideia do desenho não ficar tão chapado. Às vezes é legal a gente aplicar algumas partículas assim, dar umas sujeirinhas no desenho, que ela dá um efeito legal. Então, por último, eu apliquei aqui a luz. Eu escolhi esse tom mais amarelado, assim, porque eu imaginei que o sol poderia estar num horário que ele esteja assim mais amarelo, mais laranja, né? E ali refletindo na pessoa. E aí vem o highlight, né? A gente fala assim, que é a luz alta, né? Que é um dos pontos mais intensos, ela só sobressai mais, né? Isso dá um efeito interessante nos desenhos. Então, a textura é bem sutil, não precisa ser nem nada tão intenso, não. Se você parar para ver aqui, é só uma diferencinha, ó, tá vendo? Só para pro desenho não ficar parecendo que tá liso aí, né? Só para dar uma textura no desenho. Aí tem pessoas que gostam de usar partícula, por exemplo, para simular poeira, simular outros feixes de luz, simular, por exemplo, partícula no ar, né? Essas coisas assim, só para dar aquela ambientação mesmo do desenho. E aí aqui está o processo. É assim que eu faço, que eu fiz pelo menos essa ilustração, essa pintura digital. Quando eu começo pelo computador, realmente eu não tenho esse processo de passar o desenho em alta resolução para o computador, para recortar. Não, como eu já faço aqui, eu já faço o traço aqui em cima. Então, só que nesse caso, quando eu uso desenhos que eu faço no meu bloquinho, eu tenho. Isso até quem gosta de desenhar é sempre bom ter um bloquinho, às vezes, né, até só para anotar ideia também, às vezes nem porque a pessoa às vezes gosta de desenhar no celular, gosta de desenhar no digital, não tem problema nenhum, mas eu gosto sempre de andar com o meu bloquinho, porque é onde tem ideia, eu anoto, eu escrevo, desenho, faço rabisco, e aí a gente já guarda as ideias pro futuro, né? Mas aí é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o Clip Studio. Eu usei o display da Huion. Acho que é assim que pronuncia. Ela é a Canvas 13 Pro. Ela é bem legal. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês para mostrar. Óbvio, ela não é a marca topo de linha, mas ela é uma alternativa muito boa em relação pra gente aqui no Brasil, porque o dólar tá alto demais, né? Se fosse aquela época que o dólar tava quase 1 para 1, tava tranquilo, mas hoje em dia tá meio difícil. É mesmo para comprar equipamentos, para comprar software. Então a gente tem que usar as alternativas que tem aqui. É um display muito legal, muito bom, atende muito bem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixa um comentário, deixa um like aí, que esse vídeo vai estar aqui nas minhas redes sociais. E aí me ajuda aí. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês vão interagindo aqui, vão falando que
Assim que possível, eu respondo todo mundo e vejo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.